queria orar junto com você. Vamos orar? Pai querido, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, nesse templo, nesse culto, e queremos reconhecer que Tu és o Senhor de todas as coisas. O Senhor é dono do tempo. Ninguém sabe quanto tempo vai viver aqui na terra. O Senhor é dono do tempo. O Senhor é dono, Senhor, do sol, da chuva, da terra, porque o Senhor os criou. O Senhor é dono, é Senhor, é Rei de todas as coisas. E nessa hora, Pai, como Teus servos, nós reconhecemos isso, cantando, adorando, buscando a Tua face, consagrando ao Senhor a nossa vida e os nossos bens. Recebe, Pai, como um ato de louvor e gratidão. E nessa hora, quando vamos meditar na Tua palavra, fala conosco, toca o nosso coração, dirige a nossa alma, de tal maneira que o Senhor se revele a cada um de nós. É aquilo que oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, nós vamos meditar nessa manhã. Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. E de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Você pode sentar-se, querido. Você já viu uma tempestade que dá medo? Já viu uma tempestade? Tempestade de chuva mesmo que dá medo, né? Normalmente a chuva não nos dá medo, né? Mas eu lembro de um tempo atrás, não faz muito tempo, deu uma tempestade muito forte e começou a ventar muito forte perto da minha casa, e a gente olhava ali pela janela. Eu moro num prédio de apartamentos, a gente olhava pela janela do prédio de apartamentos, e aquela escuridão, e a gente podia ver a chuva, e as árvores, a rua onde eu moro, as ruas em volta tem árvores, as árvores balançavam, e de repente, algumas delas começaram a ser arrancadas do solo, árvores antigas, árvores grandes, arrancadas do solo. A janela batia com a força do vento, uivava, passava pelas frestinhas, e dizia: mas que tempestade é essa? Agora você imagina uma tempestade dessa com você num barquinho no meio do mar. Essa eu não queria estar. Você queria estar? Não. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus havia pregado durante o dia todo, ensinado. A gente pode encontrar no capítulo 4, Jesus falando várias parábolas, contando várias parábolas, uma grande multidão, tão grande que ele não tinha espaço para onde ficar, e então ele pediu para os discípulos se ele poderia pregar de dentro do barquinho. Esses discípulos eram pescadores, não é? Pedro, João, eram pescadores, e então Jesus pregou o dia inteiro no barquinho, e esses discípulos estavam lá, segurando o barquinho, né, dando condição para Jesus pregar. E chegou um dado momento, Jesus disse: bom, agora chega,
e eu queria que vocês me levassem para o outro lado do Mar da Galileia, que na verdade é um lago, não é? E que tem mais ou menos de uma ponta a outra 10 quilômetros, um pouco mais de 10 quilômetros. Então eu queria que vocês atravessassem esse lago. Aquele lago era o lugar do trabalho deles, da pescaria deles, eles conheciam muito bem esse lago. E ele fica no fundo de um vale. E a geografia daquele lugar, em determinadas ocasiões, permite que o vento encane ali no meio daquele vale. E quando vem um vento forte, ou do norte em direção ao sul, ou do sul em direção ao norte, ele encana no meio daquele vale e uma tempestade se arma ali. E quando eles estão no meio, provavelmente, dessa travessia, essa tempestade chega, e chega com toda a força. Chega com toda a força. E aqueles homens, que eram homens experimentados, começaram a fazer o que eles sempre fazem, navegar. Levantavam vela, baixavam vela, aquele barquinho tinha lá os seus remos, depois eu vou mostrar para vocês, e eles estavam ali atravessando. E quando vai acontecendo isso, eles vão perdendo o controle da situação. Quando eu estudei esse texto, Deus colocou no meu coração algumas lições que têm a ver com a vida. E eu queria começar a desenvolver ou apresentar para vocês as lições. A primeira lição que eu aprendi lendo esse texto se encontra no verso 37. A minha Bíblia, na versão que eu li, começa com essa expressão: de repente. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. A primeira lição que Deus colocou no meu coração é que as tormentas em nossas vidas são sempre de repente. E o que elas ensinam para a gente é que eu e você não temos controle. Elas nos ensinam que, na verdade, a gente não tem controle de absolutamente nada. Por mais precavidos que sejamos, e nem todos são precavidos, mas por mais precavidos que sejamos, sempre algo ou alguém nos pegará de surpresa. Olha, você pode ser uma pessoa organizada, ter a sua vida toda equilibrada, mas de repente alguma coisa acontece. Aí vem uma crise econômica conjuntural que você não tem o mínimo controle e pega você desprevenido. De repente alguém diz para você: olha, você não pode trabalhar mais aqui nessa empresa. De repente vem sobre a tua vida uma enfermidade. De repente surge uma nova situação familiar que você nunca imaginou que pudesse acontecer. De repente, um problema de um querido nosso começa a afetar a nossa própria vida. E a grande lição que a Bíblia está tentando nos mostrar é que o inesperado de cada tormenta da vida nos lembra que nós somos somente humanos. Pode dizer para quem está perto de você: olha, você é só pó. Pode falar. É verdade. Agora escuta também, você é só pó também. E essa é uma verdade. Nós não temos controle de nada. E se tem uma coisa que bagunça a vida da gente, é a gente perceber que não tem controle de absolutamente nada. Eu tenho que confessar para vocês que esse é um problema sério para mim.
Porque eu aprendi na minha vida a ter que enfrentar problemas. E então eu gosto de ter para os problemas o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Olha, e toma cuidado que eu vou inventar um E. Esse é o meu jeito de ser. A equipe que trabalha comigo sabe que isso é verdade. Ó, qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C? Eu quero estar, pelo menos, prevendo o que vai acontecer, o que pode acontecer e como é que a gente vai sair do buraco. Agora, a vida pega a gente de repente e não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. E aí a gente descobre uma coisa tremenda. Mesmo que você seja discípulo e mesmo que Jesus esteja no barquinho, você não tem controle de absolutamente nada. E o único que tem controle é o Senhor que está lá no barquinho com você. E é por isso que o Senhor Jesus vai ensinar uma coisa tremenda. Ele vai explicar aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Tem jeito. Você não tem controle. Ele está no controle e nem sempre Ele conta todos os detalhes para a gente. Você não controla nem a sua própria vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a preocupação humana sem a dependência de Deus é uma grande tolice, porque você não controla a tua vida. Por isso Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 27, e nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Não resolve. E a cada tormenta que enfrentamos na vida, nós somos relembrados que nós não temos controle das circunstâncias que nos cercam, e por isso a gente precisa depender exclusivamente de Deus. E sabe o que é pior? Quanto mais precavido e organizado você é, mais você precisa aprender que você não tem controle de nada. E você precisa depender de uma maneira que você não compreende, que você ainda não aprendeu de Deus. E em cada nova circunstância tem algum aspecto novo do controle que você vai ter que abrir a mão e entregar para o Todo-Poderoso. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto também está no verso 37. Diz a Bíblia que começou a soprar um vento muito forte, as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio d'água. E a segunda lição que aprendemos aqui é que não somente não temos o controle do que acontece em nossas vidas, como também nem todo o nosso esforço, trabalho e experiência são suficientes para enfrentarmos algumas tormentas da nossa vida. A Bíblia nos fala que os discípulos eram pescadores experientes, que viviam naquela região por muito tempo, alguns deles a vida toda viviam naquela região, e que todos os dias estavam acostumados a enfrentar o mar da Galileia. Eles usavam muito provavelmente um barquinho. Dá para mostrar a imagem do barquinho aí? Joga aí na tela, isso, dá para, não dá, né? Para ampliar mais, aí difícil, né? Dá para você enxergar o barquinho aí? Dá? Então tá bom. Um barquinho parecido com esse. Esse barquinho que está aí, ele foi descoberto numa seca do Mar da Galileia em 1986. Essa é uma reprodução gráfica, não é uma fotografia, e ele tinha mais ou menos essa forma. Ele cabia 15 pessoas, sendo 5 tripulantes. Tem 3 remos de um lado, 2 remos do outro lado.
suas dimensões eram 8 metros de comprimento, 2,30 metros de largura, por 1,40 metro de altura. E esse era o barquinho de trabalho dos pescadores lá. Pedro, João e assim eles estavam lá trabalhando, e eles estavam acostumados com esse barquinho, e eles estavam atravessando o mesmo lago, uma coisa corriqueira, e enfrentavam a mesma tempestade, e não era novidade para eles. E no meio daquela tempestade, no primeiro instante, eu creio que eles não estavam preocupados, afinal de contas era só mais uma tempestade, talvez até uma tormenta, mas com os nossos equipamentos, experiência e trabalho, nós vamos chegar ao nosso destino. Eu acho que eles pensavam assim. Por isso então eles usaram todos os recursos, remaram, levantaram a vela, baixaram a vela, posicionaram o barco para cortar as ondas e não virar no meio das ondas. Mas as ondas eram altas demais, e mesmo cortando as ondas com toda a perícia, muita água entrava no barco. A Bíblia diz que eles eram 12 discípulos mais Jesus. 5 estavam trabalhando lá no barquinho, estavam remando, baixando vela, levantando vela. E os outros 7, o que estavam fazendo? Tirando água. E eu acho que eles estavam usando o que podiam usar para tirar a água do barquinho. E entrava uma onda toda de água, e lá jogava água para fora, jogava água para fora. Mas eles não estavam dando conta, entrava mais água do que eles conseguiam jogar fora. E é nesse contexto que as coisas estão acontecendo. E à medida que o tempo ia passando, entrava mais água, mais água. E eles começaram a perceber que uma tragédia iminente iria acontecer. Eu creio que nós somos muito parecidos com os discípulos. Quantas vezes eu e você já pensamos da maneira dos discípulos? Com os recursos que temos, com a experiência que eu já adquiri, com o trabalho duro que eu posso fazer, e quem sabe até com a influência das pessoas que eu conheço, consigo atravessar essa tormenta. Fala a verdade, já não pensou assim? Mas há momentos na nossa vida que tormentas vêm, e descobrimos que não somente não temos o controle de quando e como elas virão, mas que nós não somos suficientes e nem capazes para enfrentar a tempestade. E o pior é que esta constatação é crescente. Eu fico imaginando o barquinho, entrou um pouco d'água, tira a água aí gente, vamos lá, trabalha. Mas entrou mais água, tira mais água, mais rápido. Mas entrou mais água ainda, mais rápido gente, mais rápido, vamos. E de repente aquela ideia, falta pouco para o barco naufragar. E aí a gente diz uma coisa ruim de dizer para a gente mesmo, especialmente homem: não sei o que eu vou fazer. Não é verdade? E de repente a gente olha assim, eu não sei o que eu vou fazer. Perdi o controle. Não vou conseguir, esse negócio está ficando feio demais. E é interessante que foi só nesta hora que eles decidiram clamar para Jesus. Há pessoas que só clamam para Jesus quando descobrem pela vida que não tem controle e que não podem fazer mais nada. E a grande pergunta que fica aqui nesse texto é: por que não clamamos?
E a resposta é simples, porque achamos que temos controle, que sabemos que podemos dirigir a nossa própria vida. E aí Deus permite que tormentas venham sobre nós, que nos mostrem que nós não somos capazes nem de fazer as travessias mais corriqueiras da vida sem a bênção do Senhor. É mais do que ter a companhia de Jesus, porque ele estava no barquinho. E às vezes a gente pensa que só ter a companhia de Jesus é suficiente. E a gente não aprende a verdadeira lição da fé, que é entregar a Jesus a direção da vida da gente. É mais do que fazer um favor para Jesus. Ah, Jesus, o senhor quer atravessar para o outro lado? Eu vou dar uma carona para o senhor, pode deixar. Vou dar uma carona. Não. É deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. E sabe o que é pior? Cada um é pego numa armadilha diferente, conforme a sua natureza. Os mais velhos não se rendem porque confiam na sua experiência. Ah, eu já vivi muito, eu sei como é que eu vou lidar com essa questão. Aí vem uma situação que a gente não tem o controle. E aí a experiência não funciona. E às vezes o mundo mudou tanto que a experiência não se aplica. Os mais jovens confiam na sua força e na sua criatividade. Mas nem sempre funciona. Os mais sonhadores confiam nos seus projetos. Não, eu vou inventar um projeto novo, vou dar certo. Os mais inteligentes ou que têm mais conhecimento na ciência, os mais habilidosos na sua perícia, os mais influentes nos seus relacionamentos, mas Deus permite que nada funcione. E aí, a gente vai ter que aprender no meio das tormentas, porque é na tormenta que a gente aprende a clamar ao Senhor e a entregar o controle da vida ao Senhor. Então eu vou dar uma palavra aqui muito estranha, tá? Você não vai gostar dessa palavra, é ruim. Você tem a tormenta que merece. Está entendendo? Porque quanto mais duro é o nosso coração, mais intensa tem que ser a maneira de Deus quebrantar-nos. Porque o quebrantamento nada mais é do que uma rendição, um trabalho de Deus por uma rendição incondicional. Aí chega um momento que os discípulos, a Bíblia não diz exatamente quem, eu acredito, esse é da minha cabeça, que foi Pedro, porque Pedro era o mais afoito de todos, e ele vai lá e acorda Jesus: ô Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor não se importa que a gente morra não? Porque vai afundar esse barco. E é interessante como Jesus trabalha com ele, né? Pedro, você não aprendeu a ter fé ainda. E sabe, essa é uma palavra que tem muitas implicações. Mas a primeira coisa que a gente precisa aprender a ter fé é entregar o controle da nossa vida. É entregar a nossa vida inteira nas mãos de Deus. E sabe, quanto mais resistente a gente é a essa entrega, Deus tem que trabalhar mais intensamente na nossa vida. Não tem jeito. Não tem jeito.
E é interessante, pelo menos na minha vida, não sei na sua, mas na minha vida, é que tem áreas que é fácil entregar para Jesus. Jesus nem precisa pedir, a gente já entregou. Mas tem algumas áreas que a gente é duro de coração. E a gente diz assim: Senhor, não mexe não, que eu sei me virar aqui, pode deixar. Eu dou conta do negócio aqui, pode deixar. E a gente não aprende a clamar ao Senhor. Queridos, a gente precisa aprender a clamar ao Senhor para comprar e para vender uma coisa. Porque o Deus Todo-Poderoso conhece todas as coisas e vai te ensinar o que você deve fazer. A gente precisa clamar ao Senhor para Ele dirigir a nossa vida sentimental. Se você não é casado e está pensando em conseguir alguém para dividir a vida, Deus tem que participar desse negócio. Se o teu casamento vai bem ou vai mal, Deus tem que entrar nessa história. A educação dos teus filhos depende da graça de Deus. Os teus negócios dependem do jeito de Deus dirigir a tua vida. Os teus estudos, você está entendendo? Eu estou pronto, Senhor, a entregar a minha vida moral, Senhor, mas eu não estou pronto para entregar a gestão da minha vida nas tuas mãos. E aí, querido, a gente vai dando trombada com as tempestades. A tempestade vai lá em casa, a tempestade vai em qualquer lugar. E se você se acha muito forte, a ponto de brigar com Deus, como Jacó fez, Deus dá um simples toque, dá um toquezinho na bacia de Jacó, na coxa dele, e ele fica mancando para o resto da vida, para nunca mais esquecer, que mesmo ele sendo um príncipe com Deus, Deus é o rei, e o Senhor de todas as coisas. Nessa manhã, a lição que eu queria dividir com vocês é simples. Você não tem controle de nada. E se você não aprender a depender do Todo-Poderoso, Deus vai ter que mandar mais uma tempestade. E outra, até que você faça uma entrega total e absoluta. Tu has de ser o meu Senhor. Quando a gente continua a estudar esse texto, eu não tenho tempo de a gente continuar a trabalhar com ele, a gente vai celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor, a gente vai aprender coisas tão tremendas, a gente vai aprender por que às vezes Deus demora em responder um clamor, e eu quero convidá-lo para estar hoje à noite, porque eu vou falar isso. Por que Deus demora? Você já orou por alguma questão e Deus está demorando? Por que Deus demora? Depois eu quero falar sobre a grandeza do poder de Deus, que há coisas tremendas que a gente não conhece do poder de Deus, que nos tornam perplexos. E quero também falar sobre o significado da fé. Por que Pedro, João e os demais discípulos ainda não tinham fé e não compreendiam o que significava a verdadeira fé? Mas agora de manhã eu só quero que você lembre disso. Você não tem controle e você precisa depender de Deus. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você não tem controle não. Dependa do Senhor. E como é que a gente depende do Senhor? A gente clama, a gente se entrega, a gente se rende. Você sabia que até quando a gente ora, a gente quer ter o controle? E eu fico pensando como é que Deus ouve algumas orações. Tem alguns que oram assim: Senhor, eu determino que o Senhor vai fazer isso agora. E ele olha assim: cara, tu não tem o controle da tua vida, vai querer controlar o céu?
A oração de quem reconhece que não tem o controle é: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como fazer, mas de hoje em diante eu estou na palma da tua mão, e quem vai conduzir a minha vida é o Senhor, do jeito que o Senhor quiser, e para a tua glória. Porque às vezes, queridos, o nosso jeito é desgraça, e Deus tem que pegar a nossa vida nas mãos dEle, e nos conduzir do jeito dEle. Curva a tua fronte, nós vamos orar antes da gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui. E eu queria que você fizesse uma oração de entrega. Quais são as áreas da tua vida em que você luta para ter o controle? Você não deixa ninguém entrar nessa área da tua vida. E ainda que você diga que está aberto essa área você esconde. Então hoje eu quero desafiar você a entregar essa área da tua vida nas mãos de Deus. Às vezes até é o carinho e o amor e o cuidado que a gente tem por alguém especial. E aí a gente vai descobrir que a gente não tem o controle. E a gente tem que entregar o coração da gente e a pessoa nas mãos de Deus. Eu me lembro da época que eu tinha a ideia que eu podia sustentar a minha mãe. E um dia o Espírito Santo falou para mim: entrega a tua mãe e a tua família de origem nas minhas mãos, que eu não vou tomar de você, eu vou guardar no meu cofre, porque é um tesouro, e deixa que eu cuido. Me casei, porque eu tinha medo de casar por causa disso. E aí um dia conversando, descobri que minha mãe tinha poupança e eu não tinha. E eu falei: Senhor, como tu és grandioso. Entrega. Agora, se você nunca entregou a tua vida, começa entregando o teu coração. De hoje em diante, tu has de ser o Senhor da minha vida. Pai querido, nós estamos aqui curvados diante da tua grandeza e da tua majestade, para reconhecer que somos só pó e nada mais. E nesta hora eu quero te pedir: ó Senhor, recebe as nossas vidas nas tuas mãos. Nós queremos fazer, Senhor, uma entrega incondicional ao Senhor. A gente tem até que suspirar, porque dá medo, Senhor, perder o controle. Mas, Senhor, eu quero descansar nas tuas poderosas mãos. E quero te pedir em nome de Jesus: derrama graça sobre essas vidas, revela o teu poder, revela o teu amor, revela a tua majestade, revela, Senhor, a tua grandeza, de tal maneira que a gente possa ficar perplexo como os discípulos ficaram, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E agora que vamos celebrar, Pai, esse memorial de um dia que parecia que o Senhor não tinha controle nenhum, quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Mas esse memorial nos lembra que Jesus ressuscitou e que nada estava fora do seu plano, porque através do sangue vertido na cruz do Calvário, eu posso ser salvo, perdoado e ter a promessa da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque tu estás no controle. Fica conosco e celebra conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.